Numa equipe, seja qual for a sua natureza, quando um ganha, todos ganham. E quando um perde, todos perdem. Algo simples e fácil de entender, mas muito difícil de aplicar no dia a dia. E apesar de sabermos que a colaboração é imprescindível no trabalho em equipe, na prática, ela nem sempre acontece. Segundo Walt Disney, você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Mas para que o sonho de um mundo melhor se estabeleça, seja esse mundo a sua casa, a sua família, o seu casamento, as suas amizades, o seu bairro, a sua cidade, o seu departamento, a sua empresa ou o seu país, é preciso que as pessoas envolvidas substituam o egoísmo pelo altruísmo. E então se disponham a colaborar com aquilo que tem de melhor para que os outros sejam felizes. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, não sei em que momento vai ser apresentado o vídeo, mas que seja um ótimo dia para todos nós. Vamos falar hoje de alguns pontos específicos para nós que estamos no varejo e que nós precisamos entender. Todos nós, eu também sou vendedor, sou gerente de loja, mas eu me considero também vendedor, até porque estamos ali cara a cara com o cliente, né? Então, dentro da loja, além de vender, nós temos também a responsabilidade de mais pontos que traz o resultado final. Um deles é as atividades, né? E comportamento, que até mesmo um comportamento ele pode tirar o nosso resultado final, o mau comportamento. Então, nós queremos apontar alguns pontos específicos para que a gente possa melhorar ou então trabalhar em cima desses pontos, né? Eu costumo dizer nas minhas falas que uma pessoa ele pode mudar o seu local de trabalho, uma pessoa pode mudar o estado, pode mudar o município, pode mudar o Brasil, ou uma pessoa pode mudar até mesmo o mundo, né? Então nós precisamos entender que uma pessoa ele pode fazer muita diferença no meio das outras pessoas. Vamos lembrar de Jesus? Jesus ele mudou a história da humanidade, ele trouxe o cristianismo, né, e mostrou que ele era o Filho de Deus. E outros personagens muito fortes no mundo que mudou a estrutura, mudou o pensamento, mudou muita coisa. Aquela pessoa fez a diferença, tanto positivo quanto negativo, né? Podemos falar também de Hitler, um homem que matou milhões de pessoas, principalmente os judeus, que também deixou seu legado muito ruim na Terra. Então, voltando à minha fala, eu quero dizer para você que você pode mudar a história da sua loja, do local de trabalho onde você está. Basta você querer e buscar essa mudança. E eu sempre digo que nós temos que virar a chave. Vamos lá, pessoal. Ok, pessoal, voltando agora aqui. Vamos aos tópicos. Temos alguns pontos importantíssimos para passar para vocês. Vamos falar de horário de entrada e saída do colaborador. É muito importante o colaborador ter o mesmo entendimento para que não cause ruptura na gestão. O gerente está sempre preocupado com a questão de horário, porque causa grandes rupturas. Então vamos definir aqui juntos. Horário de entrada, se a loja abre 8h30, mas a entrada do colaborador é 8 horas, vou dar como exemplo aqui. 8 horas esse colaborador ele deve estar na loja. O mais tardar 8h05. Então vou ler aqui. É definido para o colaborador pelo gerente os horários de entrada e de saída, com uma tolerância de 5 minutos. Esse horário deve ser cumprido pelo colaborador. Quando isso não acontece, causa ruptura no processo e com isso vamos ter graves problemas de gestão. É muito sério, às vezes não parece ser, mas imagine só, a saída também, devemos levar em conta a saída também do almoço. O colaborador sai 11 horas para almoçar e retorna às 13 horas. Mas ele teve um atendimento que prolongou ali no meio de tempo e ele saiu meio-dia.
Não tem como ele chegar 2 horas ou às 14 horas, porque a turma das 13 horas vai sair. Então precisa ser bem compreendido esse entendimento, para que não haja ruptura. Imagina só, o colaborador saiu ao meio-dia para almoçar, volta às 14, mas tem uma turma que vai sair às 13 horas, aquela turma não consegue sair às 13 horas, ou se sair vai ficar sem gente na loja para fazer atendimento. Então é muito importante que fique bem claro para a equipe a questão de entrada, tanto no início do dia, quanto também nos horários de almoço, naquele intervalo ali de almoço. Tá bom, galera? Vamos em frente aí. Olha só, outro ponto importante aqui. Atrasos nos dias de reuniões. Você pode ver que nos dias normais tem uma tolerância de 5 minutos, mas nos dias de reuniões não tem tolerância. O dia de reunião sempre deve ser bem avisado, anunciado nas ferramentas de comunicação e no painel de comunicação. Não é permitido atraso em dias de reuniões, não temos tolerância de 5 minutos. Na trajetória, se houver algo, o gerente deve ser comunicado de imediato. O gerente vai avaliar e tomar uma decisão coerente para não perder a gestão. Por quê? Aquele colega não apareceu ou não compareceu na reunião, mas tem vários ali que está de olho, né? Está acompanhando. Ele está olhando para ver o que o gestor vai fazer naquela situação. Então é muito importante essa clareza diante da equipe, né? É importante também que o gerente pode também passar isso aí para o restante da galera, de repente furou o pneu do carro, né? Ou da moto do colaborador. Então é isso aí. O colaborador teve um problema na trajetória, vai ligar para o gestor, para o gerente, vai dizer problema, né? De repente foi um pneu que furou do carro, da moto, e o gerente pode até mesmo dar uma tolerância ali, talvez de 5 minutos, 10 minutos. As explicações, elas podem serem aceitas ou podem se definir junto ali, né, com o colaborador, para entrar no segundo período, ou dar uma tolerância, como eu acabei de falar. Beleza, pessoal? Vamos lá, então? Seguindo à frente aqui. Olha só, atividade do vendedor. Então, nós sabemos que os resultados não dependem somente da venda. Nós temos também as atividades, que elas têm que ser cumpridas pelo vendedor. E nós temos aqui, as atividades são sempre claras para o vendedor, como marcação e acessão, que são as mais principais, que ele vai cuidar, como limpeza, reposição do produto e sempre manter arrumado. Então, você vendedor, é muito importante entender isso aí. O resultado final vem composto só não de vender, mas nós precisamos ter um conjunto ali de obra para que aconteça o resultado final. Então é muito importante, você tem a sessão, você precisa cuidar da sua sessão, você precisa repor o produto, você precisa limpar a sua sessão, porque o cliente ele é exigente, o cliente não vai, além de não achar produtos, e o cliente ele não vai gostar daquele atendimento. Então é muito importante o vendedor entender isso aí. Limpeza geral, a marcação do produto. Se nós não marcarmos o produto, como é que você vai vender um produto? Então é feito pelo vendedor. Então nós temos uma regra aqui na nossa loja de entrarmos 8 horas e ter ali meia hora de marcação. Então todos, de modo geral, se um esperar pelo outro não vai acontecer. Nós temos que ter a consciência que o que tem para ser feito por mim, eu devo fazer. Não posso esperar para que o outro faça as minhas atividades, porque isso não vai acontecer. E se um não fazer, o outro vê o outro não fazer porque o outro não fez, então vai virar uma bola de neve e não vai acontecer nada. Então nós precisamos ter esse sentimento de equipe e fazer as nossas atividades.
Vamos à frente. Treinamentos das atividades e regra interna. Isso aqui é muito específico para os estreantes, né, os vendedores novos, que ainda não conhecem as regras, não conhecem as atividades, não conhecem o regimento interno. É muito importante para esse vendedor. Esse acompanhamento é muito importante para o iniciante que não conhece as regras internas, não conhece as atividades e o funcionamento do sistema. A loja terá a disponibilidade de ensinar, mas também o colaborador ele deve ter a preocupação de aprender. Isso aqui é mais para quem está iniciando, não conhece as regras, não conhece as atividades. Acabamos de falar de atividades muito importantes. Não conhece o regimento interno. São muitos pontos que são específicos. Mas tem vendedores ainda que antigos que ainda não conseguem fazer as regras internas, não conseguem desempenhar o papel que ele tem que desempenhar. Então, é muito importante que nós possamos ter esse entendimento geral, principalmente para os que são mais antigos. Né? Tem vendedor aí de 25, 30 anos, que ainda tem muita dificuldade de ter esse cumprimento interno. A loja terá disponibilidade de ensinar, mas para os vendedores mais específico, para os vendedores que estão iniciando. Né? Mas a gente vê no final aqui, ó, que o colaborador também ele deve ter a preocupação de aprender. Ele deve se preocupar, anotar, fazer suas anotações, né? Se ele achar como nossos sistemas têm as atualizações, se ele ter dificuldade, é muito importante ele anotar as dificuldades que tem, depois se preocupar de perguntar, de ir atrás, né? Guardar as senhas dos sistemas, senha de cartão, a senha de abertura de cadastro, a senha de migração de clientes. Então, é muito comum no meio do salão a gente ver o vendedor que ele não tem as senhas para trabalhar. Ele pedindo senha emprestado, correndo atrás na hora do atendimento ao cliente. Então isso não pode acontecer. O vendedor tem que estar pronto na hora que o cliente chegar com ele, tem que estar pronto para o show ali. Ele deve estar preparado para o atendimento na hora que o cliente está com ele ali, que ele vai fazer a abordagem do cliente. Ele tem que estar na mão ali. É muito comum você achar alguém no meio da loja que não tenha, principalmente a senha, que é muito importante para o atendimento do cliente. Vamos lá? Comportamento inadequado do vendedor. O comportamento inadequado ele pode causar sérios problemas administrativos, falta de compromisso, não cuidar da mercadoria, deixar espalhado no atendimento, colocar em gavetas, não acompanhar o cliente nos provadores. Né? Então, a falta de compromisso, eu citei alguns pontos, mas tem muito mais do que isso aí. Mas eu coloquei aqui pontos mais comuns, né, que acontecem diariamente. E não cuidar da mercadoria. Quando você vai fazer a demonstração de um calçado para o cliente, até a forma de guardar dentro da caixa, ele deve ser colocado da forma que é adequado para ele ser guardado. Tem vendedor que ele tira o calçado e na hora que ele vai colocar, ele coloca ao contrário na caixa. É muito comum você ver isso aí pelo salão. Então você, vendedor, vamos ter cuidado com o produto. Esse negócio ele é nosso. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos ter compromisso com o nosso negócio. Não cuidar da mercadoria. É muito comum também a gente ver vendedor pegando produto, modinha caríssima e enfiando dentro da gaveta, colocando ali dentro da gaveta. E ela não é preparada para receber essa mercadoria finíssima. Então, assim, dentro daquela gaveta, às vezes tem um pincel lá dentro, tem algum produto que pode manchar aquela mercadoria. Então, isso não pode acontecer.
O produto, se ele ele é separado numa sacola, especificamente numa sacola da loja, aquela sacola de compra, a sacola do cliente, sacola de compra interna. Então, toda hora que vai atender um cliente que precisa estar separando o produto, né, no decorrer ali do atendimento, ele deve ser colocado dentro da sacola de compra do cliente. Então, esse acompanhamento ele é muito importante pelo vendedor. Então, é comum a gente pegar o vendedor, enfiando aí, colocando o produto dentro das gavetas, né, e dos PDV mesmo. Então, a gente precisa ter cuidado, sim, e cuidar dos produtos. Não acompanhar o cliente nos provadores. Muito importante, o vendedor, isso é de extrema responsabilidade do vendedor. Tem cliente que ele está ali com seriedade querendo comprar, mas tem muita gente que está com maldade, quer levar o produto. Se o vendedor não acompanhar, a gente pode sim sofrer um furto, alguém, né, entrar como cliente e levar o nosso produto. Então, o vendedor ele precisa contar as peças, entregar na mão do cliente, as peças contadas, né? Ao sair do provador, ele precisa conferir novamente. O vendedor não pode deixar o cliente no provador, entrar com o produto de qualquer maneira dentro do provador e depois ele deixar lá as mercadorias dentro do provador, sem guardar, sem encabidar novamente. Isso acontece. Nós precisamos ter muito cuidado, porque isso aí pode causar ruptura no processo e comprometer o nosso resultado final. Por isso que eu digo para vocês, venda não é só vender, não é estar no salão ali somente para atender e não termos preocupação no processo que chega à venda. Se brincar, é mais importante o processo do que exatamente a venda. O vendedor que vende ali, eu vendo muito, eu faço a minha meta todo mês. Mas é muito importante o gerente olhar como que é o comportamento desse vendedor, porque às vezes não é compensativo. Você precisa vender sim, fazer o seu salário, fazer a meta da loja, mas você precisa ter compromisso também com a empresa. Vamos para frente? Conferir o fechamento da venda. Agora vamos falar sobre a venda. No meio do salão, às vezes, tem muita ruptura nesse processo. O vendedor, na pressa, ele não confere o fechamento, ele não confere a forma de pagamento do cliente e acontece ali muitos problemas. O fechamento da venda deve ser conferido pelo vendedor, confirmando com o cliente a forma do pagamento correto e deve ser também lançado corretamente e informar o caixa para o cliente aonde ele vai fazer o pagamento, se possível levar o cliente até o caixa. Então, é de extrema responsabilidade do vendedor. Ele, na hora que vai fazer a venda, ele precisa saber. O primeiro passo do vendedor, ele tem que olhar se o cliente tem limite, checar se o cliente é de cartão, se o cliente é de fatura. Ele olha o limite do cliente, passa para o cliente o limite, pergunta para o cliente se o cliente tem a senha, para não causar aquele problema lá de parar o caixa, porque quando chega lá, se o cliente não tem a senha, a caixa não consegue fechar aquele cliente, precisa voltar para o vendedor. Então causa mais problema. Quando você faz primeiro essa checagem, esse checklist antes de mandar o cliente lá para o caixa, você vai ter um direcionamento muito mais tranquilo, mais correto. Então, quando você vai fazer esse atendimento, você precisa checar tudo isso aí. Parece ser muita coisa, mas é coisa rápida. Talvez você gaste ali 1 minuto para fazer toda essa checagem, que talvez se você não fizer, você vai gastar mais tempo que você vai ter que refazer todo o processo. Então pergunte para o cliente se é cartão da Mila, se é o cartão da loja, ou se é cartão de crédito, quantas vezes ele vai parcelar isso aí. Se, para ser mais específico, fala com a caixa, se der para falar no momento, a forma que o cliente está pagando aquilo ali. Se é no cartão de crédito, olha, no cartão de crédito em 5 vezes. É muito importante a comunicação. Se der para falar com a caixa, fala com a caixa. Então o cliente ele tem que sair dali daquele local satisfeito com o atendimento, para que não haja problema no atendimento no caixa.
Depende muito do vendedor, da fala do vendedor. Comunicação. Então você precisa checar. Você precisa olhar se o cliente é do cartão da loja, se o cliente é da fatura. Tá bom, pessoal? Você precisa fazer o fechamento correto. Se o cliente é do cartão de crédito, tem que ter muito cuidado para não fazer esse fechamento em cartão da loja. Se o cliente está pagando à vista, precisa fazer o fechamento correto, à vista. No Pix, faz o fechamento correto. Se tem uma entrada, faça o lançamento correto. Se tem dúvida, procura alguém que saiba fazer. Peça ajuda de alguém se você não sabe fazer. Peça ajuda. Peça treinamento daquilo ali. Quando você não sabe o processo, algum processo parou em algum lugar, é muito legal você mesmo pedir o treinamento desse processo aí que você não consegue desenrolar. Então é muito importante para o nosso crescimento, para o desempenho e para o resultado final. Vá para frente. Final do atendimento ao cliente, fazer o checklist. Você atendeu o cliente e finalizou tudo, é muito importante para você fazer o checklist. Neste atendimento foi feita a amostra de vários produtos, confecções, calçados, que pode estar fora do lugar. Neste momento, o vendedor deve voltar tudo para o seu devido lugar. Calçados da vitrine devem ser feitas reposições de imediato. Você terminou a venda, terminou de fazer as demonstrações, mostrou para o cliente, finalizou ali. Guardar os calçados de volta dentro das caixas, né? Amontoar, depois levar o estoque, guardar na seção por numeração. Confecção. Você mostrou para o cliente na mesa, depois encabidar novamente tudo o que mostrou. Se tem alguma coisa no provador, você deve olhar, tirar o que está no provador, encabidar e voltar para as sessões. Você precisa fazer isso. Então, o vendedor ele não pode finalizar uma venda e já correr nome na vez, novamente, e já vou pegar mais cliente e deixar tudo aquilo ali espalhado pela loja. Imagine só, todos os 30 vendedores, se uma loja tem 20 ou 30 vendedores, fazendo isso aí, principalmente final de ano, fazendo esse tipo de ação, esse comportamento dentro da loja. Imagina só no final do dia como que vai estar essa loja. Tá, pessoal? É muito importante. Finalizou. Isso é ética, é compromisso, comportamento. Então você precisa ter isso aí no seu coração. Tá? Tirou o produto da vitrine, é o calçado da vitrine que a cliente está levando. Você vai lá, pegou o produto da vitrine, vendeu, mas não repôs aquele produto. E lá no estoque tem mais 11 para ser vendido. Como é que vai vender esse produto? Lá no estoque está o restante lá, mas aqui embaixo não tem o produto para mostrar para o cliente que tem no estoque. Porque você vendeu, mas não repôs aquele produto. Então você precisa. Vendeu aquele produto, você precisa de imediato. Isso é de imediato. Você precisa ir no estoque. Se vendeu o 35, pega o 36 e coloca no lugar daquele calçado que você vendeu. Vamos lá. Faz parte do processo. Atendimento do vendedor na vez. O atendimento é por ordem. O vendedor deve cumprir a posição online. Toda vez que iniciar o atendimento, é preciso iniciar no sistema. Toda vez que sair do salão, é preciso sair do sistema. Não tem dificuldade nenhuma. O atendimento é por ordem. Já vamos chegar no dia, no início do dia, todos vão entrar ali na lista da vez e o sistema já vai jogando ali, primeiro, segundo, terceiro, até a quantidade de vendedor por setor. É o setor infantil, setor feminino, setor masculino. Você entrou, o sistema já vai jogar naquela ordem. Você iniciou o seu atendimento ao cliente, deu bom dia, começou ali começou a falar com o cliente. Na sequência, no primeiro momento, você já vai dar início na sua venda. Você vai gastar ali uns 5 segundos para fazer isso aí. 5 a 10 segundos. Eu não vejo dificuldade. Iniciou a venda, iniciou o atendimento no sistema. O que está em segundo lugar, ele já vai automaticamente cair para o primeiro lugar.
Se você não fizer, você vai causar uma ruptura, você vai causar um problema ali, porque aquele que está em segundo lugar, ele vai ter que entrar em atendimento rápido. Então você precisa ter esse comportamento adequado. Iniciou o atendimento, você finalizou ali a sua venda, mostrou para o cliente, no final de tudo, fez a venda lá no PDV, mandou para o caixa, você pegou o orçamento, vai lá e faça o fechamento da sua venda. E você automaticamente volta para a sua vez. Se você saiu da loja para ir em algum lugar, tirou 15 minutos ali, um intervalo, você precisa sair também do seu atendimento. Existe lá no atendimento saída. Você precisa ir lá e sair. Aquele vendedor, seu colega que está ali querendo atender, que ele está pronto para fazer atendimento, ele já automaticamente cair para a posição para o atendimento. Nós precisamos ter isso aí na cabeça. Beleza, pessoal? Até mais.